Golias, segundo Samuel 21h19, é o gigante mais conhecido da história, proveniente da Bíblia. Ele era um campeão do acampamento dos filisteus, combatendo como um cocheiro blindado. Golias, de Gate, saiu do acampamento filisteu, sua altura era de 6 covados e 1 palmo, 1 Samuel 17h04. A tradução para os termos modernos nos diz que Golias era um verdadeiro colosso, com uma altura de pelo menos 9 pés e 9 polegadas. Imagine o impacto dessa figura imponente, considerando o comprimento de seus braços quando erguidos sobre a cabeça. No entanto, não era apenas seu tamanho que impressionava. Golias usava um capacete de bronze, uma cota de malha de bronze que pesava 5.000 ciclos em suas pernas, caneleiras de bronze e carregava uma lança de bronze, cujo eixo era como o tecelão e sua ponta de ferro pesava 600 ciclos. Um portador de escudo ia adiante dele, utilizando o maior escudo de batalha, do tamanho de um homem adulto. Considere o terror que seria enfrentar um gigante desse porte, protegido por tal armadura. Sem dúvida, as chances estavam contra qualquer um que se atrevesse a desafiá-lo em batalha. Observe o que esse guerreiro gigante fez, e Golias ficou de pé e gritou para as fileiras de Israel, desafiando-os a entrar em batalha. Ele propôs um combate representativo, um conflito 1 a 1, onde ele representaria o exército filisteu e a escolha de Israel representaria o exército israelita. Quem perdesse veria todo o seu exército perecer. Este desafio durou 40 dias, onde, a cada manhã e à noite, Golias se apresentava, desafiando alguém a enfrentá-lo. Enquanto isso, nas montanhas de Judá, perto de Belém, um jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era jovem demais para se juntar ao exército, e, na realidade, poderia nem mesmo estar ciente do conflito entre os israelitas e os filisteus. No entanto, seu pai, preocupado com os 3 filhos mais velhos que serviam no exército de Saul, pediu a Davi que fosse até o acampamento para levar mantimentos e trazer notícias. Davi, obediente, partiu de madrugada, deixando as ovelhas aos cuidados do pastor. Chegando ao acampamento, ele se deparou com a preparação para a batalha e ouviu o grito de guerra. Curioso, ele se aproximou para observar e, de repente, se deparou com a presença imponente de Golias, proferindo seus desafios. Este era o primeiro encontro de Davi com o gigante. Ao ouvir os desafios de Golias, algo despertou a ira de Davi. Imagine 40 dias de provocações, e agora, pela primeira vez, Davi toma conhecimento da situação. Ele questiona os homens ao seu redor sobre o que seria feito por quem derrotasse o gigante. As respostas confirmam que o vencedor seria honrado e recompensado. David, por sua vez, não aceita a visão derrotista dos outros. Ele se oferece para enfrentar Golias, afirmando que não deveriam temer esse filisteu incircunciso, pois ele enfrentaria o desafiante em nome do Deus vivo. A coragem de Davi contrasta com o medo que dominava o exército israelita, e suas palavras chegam aos ouvidos de Saul. Ao ser conduzido até o rei Saul, Davi reitera sua disposição para a batalha e destaca suas experiências anteriores, como o enfrentamento de ursos e leões para proteger suas ovelhas. Saul, inicialmente cético, concorda em deixar Davi lutar contra Golias, mas tenta equipá-lo com sua própria armadura. Davi, porém, recusa, optando por enfrentar o gigante com seus métodos familiares e uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Enquanto Golias avança, Davi corre ao encontro dele. Em um momento de habilidade e confiança singular, Davi lança uma pedra que atinge Golias na testa, fazendo-o cair por terra. Davi, então, utilizando a espada de Golias, encerra o gigante e prova que a verdadeira força não reside nas armas convencionais, mas na confiança em Deus. A história de Davi e Golias transcende a mera narrativa de um combate físico. Ela se torna um símbolo atemporal de coragem, fé e a vitória do aparentemente fraco sobre o aparentemente forte. A mensagem ressoa além dos tempos bíblicos, inspirando aqueles que enfrentam seus próprios gigantes, encorajando-os a confiar em algo maior do que suas próprias habilidades.
Essa saga não é apenas sobre a derrota de Golias, mas sobre a vitória de Davi sobre o medo, sobre as dúvidas e sobre a impossibilidade. É um lembrete de que, independentemente do tamanho do gigante que enfrentamos, a verdadeira força vem da fé, da coragem e da confiança no Deus vivo. Davi, o jovem pastor, torna-se um ícone de resiliência e triunfo, mostrando que, quando enfrentamos nossos próprios Golias, a chave está em acreditar na força que está conosco. Atemorizados, 1 Samuel 17h24. Lembre-se de que Davi nunca tinha visto ou ouvido falar deste desafio do gigante Goliat. Ao olhar para o campo de batalha, ele vê um homem gigantesco coberto de armadura, gritando ameaças e desafios, e amaldiçoando o Deus de Israel. Davi ficou enfurecido com isso. Lembre-se, este é o 41º dia que os israelitas enfrentam Goliat, mas é a primeira vez que isso acontece com Davi. Então Davi falou com os homens que estavam ao seu redor, dizendo: O que será feito pelo homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu de acordo com suas palavras, dizendo: E assim será feito ao homem que o matar. 1 Samuel 17:26-27. Davi então encontra o rei Saul. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa deste filisteu, teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu: Você não é capaz de ir contra este filisteu e lutar com ele, você é apenas um jovem, e ele tem sido um guerreiro desde a juventude. Mas Davi disse a Saul: Teu servo tinha o cuidado das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, golpeava-o e livrava a ovelha de sua boca. Se ele se virava para me atacar, eu o agarrava pelo pelo, o golpeava e o matava. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso, este filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: E vá, e o Senhor esteja contigo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura sobre ele e pôs um capacete de bronze em sua cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou dar alguns passos, pois não estava acostumado com aquelas coisas, dizendo a Saul: Não consigo usá-las, pois não estou acostumado. Então ele as tirou. Em seguida, Davi pegou seu cajado em sua mão, escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocou-as na bolsa de pastor e, com sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. 1 Samuel 17:32-40. Davi, vestido com suas roupas simples de pastor e armado apenas com sua funda e cajado, estava pronto para a batalha. O momento crucial chegou. Enquanto isso, o filisteu, com um escudeiro à sua frente, se aproximava de Davi. Ele olhou para Davi, viu que ele era apenas um jovem saudável e bonito, e o desprezou. Ele zombou de Davi, dizendo: Eu sou um cachorro, para que você venha até mim com paus. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, dizendo: Venha até aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o derrotarei, cortarei a sua cabeça. Hoje darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17:41-46. Considere as possibilidades, e Davi permaneceu destemido diante desta besta monstruosa. Suas únicas armas eram uma funda e uma pedra, contra um gigante vestido em 200 libras de armadura. Uma pedra zuniu pelo ar com um som de avoxos, voxos, voxos, e foi o fim. Goliat foi reduzido aos olhos de todos como um saco de pedras. Todos os reunidos aqui saberão que não é pela espada ou pela lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos.
À medida que o filisteu se aproximava para atacá-lo, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrá-lo. Estendendo a mão para a bolsa, Davi tirou uma pedra, colocou-a na funda e atirou, atingindo a testa do filisteu. A pedra afundou em sua testa, e ele caiu de rosto no chão. Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, sem uma espada em suas mãos. Davi correu e ficou sobre ele, pegou a espada do filisteu e atirou da bainha. Depois de matá-lo, cortou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. 1 Samuel 17, 47 e 51. Os filisteus não voltaram depois disso. Quando perceberam que seu campeão não estava mais vivo, sumiram do cenário. Então, os homens de Israel e Judá avançaram com um grito e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até os portões de Acron. Seus mortos estavam espalhados ao longo do caminho de Xireim. O dia que começou com o desafio arrogante de Goliat terminou com uma vitória gloriosa para os israelitas e um testemunho claro da intervenção de Deus. Davi, um jovem pastor corajoso e destemido, tornou-se um herói inesquecível na história de Israel. Gat e Ecrom. Quando os israelitas voltaram após perseguirem os filisteus, saquearam o acampamento deles. 1 Samuel 17, 52 e 53. Então, Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, colocou-a no tabernáculo e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. 1 Samuel 17 horas e 54 minutos. A história bíblica de Davi e Golias é uma das mais conhecidas da Bíblia, uma lição de coragem, fé e superação do aparentemente impossível. Golias e Nefilins, e alguns estudiosos acreditam que Golias, o Gitita de Gate, pertencia a uma raça conhecida como Nefilins. Outros argumentam que Golias era um Refaim, pois os Nefilins foram destruídos no grande dilúvio durante o tempo de Noé, e apenas a família de Noé sobreviveu. A Bíblia menciona os Nefilins quase 20 vezes, e a menção dos gigantes em Deuteronômio 2 horas e 11 minutos, Deuteronômio 20 horas e 22 minutos, Josué 12 horas e 4 minutos e Deuteronômio 3 e 11, 13. Descendência dos filisteus. Já alguns estudiosos acreditam que os filisteus descendiam dos Anaquins, reforçando o status de campeão de Golias, já que Gate era um antigo reduto dos Anaquins. Alguns cientistas também sugerem que Golias tinha uma árvore genealógica identificável, implicando em uma herança autossômica dominante, causadora de acromegalia familiar ou gigantismo. Os relacionados de Golias, e além disso, há outros gigantes mencionados em 2 Samuel 21 2.15, 22 e 1 Crônicas 24 e 8, parentes de Golias. Durante batalhas subsequentes, homens como Sbi-Benob, Saf, Lami, um guerreiro sem nome, todos parentes dos gigantes, foram derrotados pelas mãos de Davi e seus servos. Essa história bíblica destaca o poder e a força do Senhor sobre seus inimigos, mesmo diante de desafios esmagadores. A história de Davi e Golias na Bíblia nos ensina que, mesmo enfrentando inimigos grandes e problemas gigantes que ameaçam nossa paz e subsistência, nosso Criador Todo-Poderoso nos protegerá e nos livrará de todos os desafios desta vida.